Faz muito tempo que eu queria abordar um assunto delicado, mas delicadíssimo, mas não tinha até então algum respaldo científico sobre o assunto que eu queria abordar, que concerne a saúde, o câncer, e que eu vejo há mais de uma década, propaganda, e faz exame de mamografia, e não sei mais o que, etc, etc, etc. E aí eu sempre olhava e dizia, pelo menos para as pessoas que vinham próximo de mim, que o que eu falei há 2000 anos continua em vigor. Que eu disse, busque e encontrareis. Bate aí a ver-se-vos-á, busque e encontrareis. Então, se alguém fica procurando doença, vai acabar encontrando. E explico como é que funciona o neurometafísico sistema, como é que ocorre esse fenômeno. Antes quero dizer que uma universidade, uma médica lá do estrangeiro, eu vi na internet, espero que tenha até disponível um link aí para quem quiser ver, depois de um longo estudo, uma equipe médica constataram que isso é uma forma de induzir o paciente a dar lucro. Mas isso aí fica por conta da ciência. Eu vou falar a minha parte, que eu avisei há 2000 anos. Busque e encontrareis. Então, se alguém ficar buscando doença, vai acabar encontrando. Então, eu explico como é que ocorre isso. Quem quiser entender, entenda. Quero deixar bem claro que considero, da parte de meu pai, que a medicina veio dele, a medicina veio do Altíssimo. E também disse o Senhor que deverão todos considerar e honrar o médico dedicado, profissional, que dedica a vida para a cura dos pacientes, para mitigar as dores. Mas como em todas as atividades, é óbvio que existe também, como tem alguns que já estão até no cárcere, médicos que enveredam pela ambição desenfreada. Então eu quero só explicar para aqueles que quiserem me ouvir e raciocinar, principalmente para os seres raciocinantes. Como é que funciona? Isso também envolve com essa obsessão pelos planos de saúde. Como é que funciona se tu vais todo dia, ou toda semana, ou todo mês procurar uma doença no teu corpo? E daí tu diz, poxa, mas olha, não encontrei. Até que um dia tu vai procurar e encontra. Por que depois tu encontra? Por quê? Por quê? Porque tu produziste com a tua mente, tu sentiste necessidade de encontrar. Quando tu procura. Daí, do ponto de vista neurometafísico, a tua mente, a tua alma já enferma nessa busca obsessiva por uma doença, ela produz efeito metafísico na tua mente que vai produzir a enfermidade. É claro que médicos conscienciosos estão escutando o que eu falo e eu sei que eles sabem que eu estou falando a verdade. E eles são prudentes. Depois fica disponível para quem quiser ver o tratado científico que eu vi esses dias, para entender por que eu resolvi falar isso, que faz anos que eu estou precisando falar, só que eu não quero entrar em colisão com ninguém, normalmente com a comunidade científica. Mas eu tenho que falar, porque eu disse a Deus, busque e encontrareis. Então, tu produz com a tua mente a doença que tu procura. Assim também quero alertar
as pessoas, principalmente, que se preocupam em lucrar com as despesas, que não querem fazer nenhuma despesa que não dê lucro. Então elas têm um plano de saúde, elas fazem um plano de saúde e todo mês tem que pagar, mas não tem retorno. Eu sei de caso de indivíduo que foi fazer um check-up médico para fazer usufruir o dinheiro que gasta todo mês. Foi lá, o médico mandou arrancar a vesícula. E o médico muitas vezes é coagido a achar uma doença, porque tem os hipocondríacos que saem falando mal do médico, como eu já vi várias vezes. O hipocondríaco é um indivíduo que quer encontrar uma doença, ele quer estar doente, ele quer carregar na bolsa um monte de comprimido. E daí, se um médico diz, você não tem nada, pode ir para casa, sai falando mal dele, vai fazer um turno em outros médicos. Então, eu estou falando essas coisas todas bem claro, que eu quero avisar. Repito de novo, a medicina veio do Altíssimo. Médico, a medicina é uma profissão sublime, sagrada. Só quem precisa do médico sabe como é importante o profissional competente que nasceu para isso. Não aqueles médicos, como teve uns que me falaram, que não queriam ser médicos, não podem nem ver sangue, mas que a família queria ter um doutor em família. Esses eu não confiaria. Agora, o médico que nasceu para ser isso, aí para ser uma missão sublime. Tá? Bom, voltando então, que cada um pense muito. E se tu tens que pagar um plano de saúde, muito bem, ótimo. Mas daí tem que aceitar no teu neurosistema como uma coisa, fica na caixinha dos lucros e perdas. Não fica ali obsessivamente, poxa, eu paguei mais uma mensalidade e não estou tendo retorno. O retorno é doença. Então, tu queres ter um retorno no ponto de saúde? Eu, se fosse qualquer um dos que estão me ouvindo, e tivesse que pagar um plano de saúde, eu rezaria a Deus para nunca precisar usar. Pronto. Meditem, invoquem o Pai. Aí, quando precisam de médico, então, antes de sair de casa, invoca o Pai no quarto, com a porta fechada, como eu tenho ensinado, para que ele inspire o médico, que ele ilumine, que ele guie as mãos do médico se for fazer a cirurgia. Porque o médico, eu já tive a experiência que depois o paciente vem dizer, olha, eu fiz a minha cirurgia, depois fiz aquilo que o senhor me mandou, orei ao Pai antes de sair de casa, depois o médico disse para mim, ao término da cirurgia, que ele sentiu que as mãos dele estavam sendo guiadas. Quem quiser entender, entenda. Então, que a medicina veio do Altíssimo, que alguém precisa do médico, que vá procurar o médico, só que não fique frustrado ou frustrada, porque todo mês paga um plano de saúde e não tem retorno, não tem que usar. Ainda também a mesma coisa acontece com o seguro. Uma pessoa paga o seguro todo mês, né? A prestação, pois, mas olha só, dinheiro queimado. Mais um mês, paga anos, então, principalmente seguro de veículo. Eu sei de caso de que o indivíduo pensou, bom, já que o carro está segurado, então eu posso beber, posso andar em alta velocidade. Só que, afinal de contas, a vida não está no seguro. Pode estar no seguro no sentido de dar dinheiro para a família. Mas se tu amas tua vida, não vais querer ultrapassar, ultrapassar, não vais querer fazer loucura no trânsito, pelo menos nos dias atuais. Então é isso, tudo isso aí são coisas que tem que antes pensar. Eu estou falando porque faz muitos anos que eu venho, uma vez uma atriz, não vou citar o nome, fez uma campanha massacradora aqui no Brasil, pela televisão, cara pouco, pegava, sei, mostrava, olha, faça uma mamografia. Quantas mulheres que foram nessa canoa e depois afundaram. Que é verdade. Busque e encontrareis. Não, quem não quiser encontrar, não busque.
que o cérebro produz. Assim como tu queres uma coisa, tu fica martelando que queres aquilo, pedes ao pai, oras para o pai, e queres alguma coisa, e acabas encontrando. Assim também, se queres encontrar uma doença para fazer jus ao dinheiro que tu paga no plano de saúde, então continue mesquinho, revoltado, achando que o teu dinheiro está indo queimado. Eu só queria deixar claro, bem claro, meus filhos e filhas, filhas do coração, que quem quiser buscar, busque. Mas saiba que quem busca, encontra. O Senhor disse há 2000 anos, busque e encontrareis. Eu tive vários casos, não é um nem dois, de mulheres que estavam assim, e depois vieram pedir ao pai uma bênção. Eu pedi ao meu pai uma bênção, e elas depois foram fazer um novo exame e tinham revertido aquilo que ela tinha progredido, com a mente produzido um caroço na mama. E hoje não vou dizer mais nada sobre esse assunto, mas oportunamente eu vou explicar por que geralmente, depois dos 30 anos, a mulher começa, um dia eu vou explicar, a precisar se preocupar com a saúde da mama. Tenham todos a minha paz. Eu sou presidente fundadora da Sociedade Brasileira de Ultrassonografia e também sou presidente fundadora da Federação Internacional das Sociedades de Ultrassonografia da América Latina. Eu tenho aqui comendadora da ultrassonografia também brasileira. Sou. E também tenho a comenda do Ministério da Saúde. Eu tenho duas comendas. Estudo publicado pelo British Medical Journal, feito ao longo de 25 anos com quase 90 mil mulheres, não constatou a redução na mortalidade por câncer de mama entre as pacientes que faziam mamografia com regularidade. Estudo confirma a tese da doutora Lucy Kerr que a mamografia não traz resultados suficientes e pode ser muito prejudicial à saúde da mulher. Doutora Lucy, a senhora está na contramão de todas as campanhas que são feitas para incentivar a mamografia. Somente aqui no Brasil. Porque a polêmica sobre a mamografia começou no exterior em 1999, quando na Suécia, após 15 anos de rastreio de 85% das mulheres entre os 50 e 69 anos de idade, se constatou que não havia reduzido a mortalidade. 15 anos de aplicação, então chamaram o Dr. Peter Gotch, que eu trago aqui neste livro. Ele publicou as explicações do que aconteceu depois que ele foi convidado pelo governo dinamarquês a explicar por que não havia reduzido a mortalidade. Então, veja bem, depois de ser aplicado, é como a prévia eleitoral e o resultado da eleição. Então, os estudos que haviam demonstrado que a mamografia eram eficazes, quando foram aplicados na prática, não funcionaram, não constatou a redução. Então, o que ele fez? Ele pegou as 8 séries, 500 mil mulheres, e ele verificou que 6 delas eram totalmente falsas. Eles tinham feito exclusões erradas, randomizações erradas, erros estatísticos, que eu digo que são ajeitômetros estatísticos de toda a espécie, inclusive excluindo mulheres que tiveram câncer na série To Count, que é um absurdo. Eles desapareceram com 700 mulheres que iam atrapalhar o resultado estatístico. E então isso é fraude. Fraude total, entendeu? E 2 estudos apenas foram consolidados. Um é o canadense, que naquela época tinha 10 anos e agora tem 25 anos, certo? E o outro estudo do Malmo, que é um estudo menor. O mais importante foi o do canadense. Mas o que aconteceu? Foram se avolumando estudos populacionais, foram se avolumando outros estudos que foram feitos e que nenhum deles comprovava a redução da mortalidade por câncer de mama. E o Dr. Peter analisando, porque o Dr. Peter, é importante que se fale, ele é o chefe da Cochrane,
da Dinamarca. A Cochrane é uma instituição que é responsável por avaliar a qualidade dos trabalhos científicos e ele é coautor das guidelines que determinaram quais são os princípios para avaliação das séries, os princípios para avaliação dos estudos observacionais. Ele, inclusive, está no processo de escrever manuais para se fazer séries e estudos observacionais confiáveis. E agora, o que ele constatou? Que não somente não reduzia a mortalidade, como ainda por cima tinha um efeito deletério, aumentava de 30% a 35% as mastectomias, porque eles faziam muito diagnóstico de carcinoma in situ, que de fato não é carcinoma. É um nome errado que tem gerado muitas confusões, porque ele se manifesta com microcalcificações nas duas mamas, geralmente, e faz a biópsia, carcinoma in situ. Então vamos tirar. E tira-se geralmente as duas mamas, em mulheres jovens. Eu estou uma paciente há uma semana que fizeram essa barbaridade com ela no consultório. Entendeu? Tiraram as duas mamas, os dois mamilos, e ela não teve filhos, não casou e não amamentou. E não tinha câncer. Todos aqueles que querem participar da bênção, coloquem suas mãos assim, abram os olhos e o Senhor os abençoará sobejamente. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória para todo sempre, ó Pai, que a paz seja com todos meus filhos, até sábado, até sempre. Pessoal, este programa estará disponível no nosso canal no YouTube, henricristo.tv. Inscrevam-se lá. E acessem www.henricristo.org.br ou henricristo.net, onde Henri já respondeu mais de 400 perguntas e onde está disponível o livro Despertador Explosivo, volume 1 e volume 2. Henri Cristo, todo olho o verá. Uma excelente semana a todos e até sábado. Bora lá, internet acessar, sábado de manhã, em ao vivo falará. Se você ainda dorme, bora despertar, através da web todo olho verá. henricristo.tv, partiu repassar, não tem como perder. O que quer saber, Henri vai te responder.